Amém, amados? Você me ouve bem aí? Por causa da chuva? Está tudo bem? Amados, tudo que nós vamos fazer, logicamente, depende muito das nossas decisões. Nós sabemos, eu tenho uma mensagem que eu prego já há algum tempo, que fala sobre decisão e destino, porque as nossas decisões, elas têm o poder de alterar todo o nosso destino, amém? Agora, queridos, muitos de nós temos dificuldade de tomar essas decisões, temos dificuldades de vivermos algumas coisas, até mesmo de avançarmos em alguns propósitos em Deus, e até mesmo em sonhos pessoais, sonhos específicos, relacionamentos, de todas as espécies, enfim, muitas coisas acabam sendo bloqueadas em nós, exatamente por causa de um sentimento chamado medo. Essa questão, querido, de medo, ela acaba trazendo certos bloqueios psíquico, emocional e também espiritualmente, porque muitas vezes por causa do medo, Satanás encontra lugar e acaba nos paralisando e nos impedindo de avançarmos para o propósito pelo qual nós fomos chamados. Eu quero dizer para você, que já quero começar essa mensagem dizendo para você, que existe coisas grandiosas em Deus para a sua vida. Obrigado pela empolgação, eu vou falar de novo, existem coisas grandiosas da parte de Deus para a sua vida. Mas muitas vezes, para nós vivermos isso, é necessário romper os limites do medo. Romper os limites do medo é necessário. Muitos de nós, passa ano, entra ano, vivemos dias em que muitas vezes nós somos totalmente tomados pelo medo, pelo pavor, pelo desespero, e não conseguimos romper muitas vezes, e é necessário romper. Eu quero que você entenda, que para você avançar, você precisa romper. Não existe avanço sem níveis de rompimento. Todo avançar traz consigo a necessidade do romper. Anote isso para você nunca mais esquecer. Eu vou repetir: todo avançar traz consigo a exigência do romper. Nós precisamos romper. E uma das coisas, um dos elementos ou um dos sentimentos que precisam romper definitivamente em nossas vidas é o medo. Então eu quero ministrar sobre isso. Posteriormente, depois, se alguém quiser receber este pequeno esboço, vou pegar minha água aqui, viu, filho? Se alguém quiser receber esse pequeno esboço que está em PowerPoint, fique na liberdade, me mande mensagem, eu passo para você, não tem problema, porque é bom a gente meditar. Às vezes não dá tempo de pegar e anotar tudo que vai ser mostrado aqui. Então, se de repente você desejar e quiser estudar melhor, quiser trabalhar melhor depois em casa, você tem a liberdade de me pedir, e eu faço questão de enviar para você, porque tudo é do reino. Amém, queridos? Então vamos lá. Rompendo os limites do medo. O texto base está em Josué capítulo 1, versículo 9. Antes de nós lermos o texto, vamos entender todo o contexto histórico deste momento. A Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés como libertador de Israel. E Moisés, ele ganha o respeito, a honra desse povo. Moisés se torna um símbolo de autoridade para o povo de Israel. Porém, queridos, ninguém vive para sempre. A Bíblia diz, em Josué capítulo 1, versículo 1, que Deus, quando chama Josué e vai falar com Josué, ele já declara: Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Moisés, meu servo, é morto. Perceba que havia uma circunstância. Nós não estamos falando de um simples homem, e nós não estamos falando de uma simples substituição. Nós estamos falando de liderar um povo.
Nós estamos falando de estar à frente desse povo para conduzir esse povo a uma promessa. Promessa pelo qual eles saíram do Egito com ela, quando Deus disse para Moisés que levaria o povo para uma terra que jorrasse leite e mel. Então não era qualquer tarefa. Dentro de uma conjectura, nós podemos imaginar que Deus vai falar exatamente as palavras que falou para Josué, porque quando Deus faz a chamada, muito provavelmente, Josué se encheu de pavor. Um guerreiro, um general, Josué era um general da tropa dos exércitos de Israel. Vemos várias batalhas lideradas por Josué, mas agora era um tempo de avançar. Entenda algo, querido, quando o ciclo muda, é tempo de avançar, e eu quero declarar para você que o ciclo da sua vida já mudou. O ciclo 2022 já mudou, é tempo de avançar. Existem ciclos da nossa vida que nós ainda estamos vivendo neles. Moisés já morreu, o ciclo mudou. Bate no ombro dessa pessoa que está perto de você, fala para ela com toda convicção, fala: meu irmão, o ciclo da sua vida mudou, fala para ela. Olha para a pessoa que está atrás de você, diga isso para ela, fala: o ciclo da sua vida mudou. Amados, e quando o ciclo muda, é tempo de avanços. Obrigado pelo teu amém. É tempo, amados, escute o que eu estou dizendo para você, 2023 vai ser um ano de avanços. Você precisa avançar, nós estamos falando isso desde o primeiro culto deste ano, que é um tempo de avanço. Então provavelmente Deus, quando chama Josué para avançar, dizendo para ele: olha, você vai estar à frente desse povo, porque Moisés morreu, e agora você vai liderar esse povo. Pega esse povo, atravessa o Jordão, e eu estou contigo. Até então Josué não fala nada, mas todas as vezes você vai ver Deus afirmando: não temas, não temas. Amados, porque Deus conhece o coração. E Deus muitas vezes, eu tenho convicção que Deus tinha a ciência do pavor que tomou conta de Josué. Mas aí Deus vai falar com ele, no versículo 9, que acredito que é a chave, que precisa virar hoje também em nossas vidas. Que diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto está na Nova Versão Transformadora. Eu encontrei, é interessante que a gente vai encontrando versões bíblicas, a gente vai fazendo, preparando e lendo. Eu achei dentro da Sociedade Bíblica do Brasil uma versão chamada O Livro, que diz assim: sim, ser ousado e forte. Preste bem atenção aqui. Abandona o medo e a dúvida. Não te deves esquecer de que o Senhor está contigo por onde quer que vás. Vamos profetizar esse texto para os nossos irmãos? Pegue na mão de alguém que está perto de você. Vagarosamente você vai olhando para ele e lendo o texto. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3, dá um berro na orelha e diga para ele assim: sim! Agora fala para ele: ser ousado e forte. Fala para ele: abandone o medo e a dúvida. Fala para ele: vou te repetir. Abandone o medo e a dúvida. Fala para ele: não te deves esquecer. Fala para ele: não te deves te esquecer de que o Senhor está contigo por onde quer que você vá. Somente quem se apodera dessa palavra dá um brado de júbilo em nome de Jesus. Ele está com você onde quer que você vá. Todas as vezes que Deus se depara com alguém tomado de medo,
ele sempre vai afirmar: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. O que é não temas? É não tenha medo. Abandone o medo, porque eu estou contigo. Obrigado pelo teu amém. Abandone o medo, porque eu estou contigo. Lá em Isaías diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando pelo fogo, não te queimará. Ou seja, não importa onde você esteja, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. O medo não deve nos dominar. Eu não estou dizendo para você que você não deva ter medo, porque medo é um sentimento natural de todo ser humano. Qual é o problema? O problema é quando nós deixamos o medo dominar a nossa vida e determinar o nosso destino. Aqui está o problema. O problema não é você sentir medo. O problema é quando o medo acaba determinando o sentido da sua vida, acaba determinando o seu destino. É aqui que está o problema. Então, a ordem de Deus, dentro da versão o livro, é: abandona o medo. Abandona o medo. Agora vamos lá, queridos. Você precisa ter uma certeza. Porque, amados, muitas vezes nós temos tanto medo de sofrer, sim ou não? É isso ou não é? O primeiro medo que nós temos é medo de sofrer. Ai, porque eu tenho medo. Quando se fala de relacionamentos, ai, eu tenho medo, nossa, porque olha, porque... Amados, entenda algo a respeito da sua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que tudo o que nos acontece, levante a sua mão e diga assim: tudo o que me acontece, tudo, pode abaixar a sua mão, tudo o que acontece. Ai, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Tudo o que acontece. Pastor, o senhor não sabe da minha história. Tudo o que acontece, tudo, desde a sua concepção até o dia da sua morte, vamos dizer assim, que em nome de Jesus eu profetizo que aqui ninguém vai morrer, todo mundo vai ser arrebatado. Tudo está determinado. Então tudo o que acontece contribui para o nosso bem. Amados, tudo que acontece é para o teu bem. Ah, pastor, mas o senhor não sabe dos traumas que eu carrego. Eu sei, mas eu quero que você entenda que até isso é para o teu bem. Hoje você vai aprender, você vai entender o porquê que você é tão barrado, travado. Não é por causa dos traumas. É porque infelizmente você foi bloqueado na sua aprendizagem por causa dos traumas que você carrega. Já vou falar sobre isso. Então entenda, tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Nós que amamos a Deus e nos encontramos dentro dos seus planos. Levante a sua mãozinha e diga: eu me encontro dentro dos planos de Deus. Se você se encontra, escute isso que eu vou dizer. Se você se encontra dentro dos planos de Deus, então tudo o que acontecer será para o teu bem. Se você, escute o que eu estou dizendo, porque o texto não está definindo isso para todo mundo. Até porque eu não estou pregando para todo mundo, eu estou pregando tanto aqui quanto online, eu estou pregando para os eleitos. Amém ou não amém? Então, se você está dentro dos planos de Deus, se a sua vida está centralizada dentro do propósito de Deus, tudo o que te acontecer vai ser para o teu bem. Tudo o que acontecer vai ser para o teu bem. Amém, queridos? Compreenda, preste bem atenção nisso. Nós fomos chamados por Deus para um propósito. Há um propósito, querido, na sua existência.
Isso não é coach, isso é realidade. A Bíblia estabelece os propósitos pelo qual nós fomos chamados. E você percebe que quando Deus chama, por exemplo, Israel, Ele chama Israel para um propósito. Lá em Êxodo você vai ver Deus dizendo a Moisés que havia chamado, nomeado aquele povo para se tornar um reino de sacerdotes. Em Isaías vai dizer que o povo de Israel havia sido eleito para se tornar a luz das nações. Então há um propósito em toda chamada que Deus faz. Em Jesus Cristo, Ele convoca a igreja, você e eu. E nós somos chamados exatamente, primeiro, para nos tornarmos um reino de sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse 1 e Apocalipse 5 que Ele nos comprou através do seu sangue e nos fez um reino e sacerdotes para Deus. Mas Jesus também vai dizer no Sermão da Montanha, em Mateus 5, Ele vai dizer qual é o nosso destino profético, qual é o propósito pelo qual nós ressurgimos, ressuscitamos, ou fomos regenerados. Quando Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, amados, você não foi simplesmente chamado, Jesus não te encontrou para você virar evangélico. Aliás, todos sabem aqui, eu tenho pavor de evangélico. Evangélico só dá pepino. Porque, amados, não é necessário você ser evangélico, é necessário você nascer de novo. Então deixe o evangélico para as estatísticas do IBGE, por gentileza. Porque Paulo vai dizer em Gálatas, que não importa se é judeu, não importa os ritos, não importa nada, o que importa é nascer de novo. O que importa é nascer de novo. Então se você nasceu de novo para um propósito. Levante a sua mão e declare isso a respeito de si mesmo. Declare, eu carrego dentro de mim um propósito de Deus. Você carrega, amados, Paulo diz em 1 Coríntios que Deus colocou tesouros em vasos de barro. Você carrega tesouros em você. Obrigado pelo teu amém empolgante. Você carrega tesouros em você. Quando Satanás, ele tenta nos amedrontar, ele está tentando exatamente roubar os tesouros que existem em você. Porque ele é ladrão. E ele quer roubar os tesouros que há em você. Porque Deus colocou tesouros em você. Você carrega propósitos. Você é um portador de propósitos. Você tem um destino profético. E talvez a principal intenção de Satanás é interromper o seu destino profético. Foi o que ele tentou fazer com Jesus, quando Jesus foi ser tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4. Qual que é a maior ação de Satanás contra a tua vida? Ele quer interromper o teu avanço. Porque se você entender a sua identidade, quem você é em Cristo, se você descobrir qual é o seu propósito, você vai avançar. E se você avançar, o inferno perde território. Levante a sua mão e diga a respeito de você. Fala, se eu avançar, o inferno vai perder o território. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Então, amados, todos nós carregamos um propósito. Agora preste bem atenção. O chamado, quando Deus te chamou, vai conduzir você a experiências pessoais. Quantas experiências de fé você já não viveu? Ou está vivendo? Ou precisa viver? Porque, amados, entenda que há um processo por causa do chamado. E às vezes não, por causa do chamado,
nós vamos passar um processo difícil. Aqueles que falam que, vem para a igreja, Jesus vai resolver sua vida, vai resolver seus problemas, vai ser tudo maravilha, tudo chuchu beleza. Não vai, querido. Sabe por quê? Exatamente por causa do propósito. Por causa do propósito, Jesus ele disse em João 17 que nós não somos deste mundo. Então, se você não é deste mundo, querido, você será odiado. Amém? A Bíblia diz isso, não sou eu. Depois você lê em casa, fica como tarefa você ler João 17. Então, amados, você vai viver algumas experiências, muitas experiências. Eu não estou falando para você de unção, eu não estou falando para você de visão, eu estou falando exatamente do deserto, querido. Eu estou falando exatamente de tribulações. Eu estou falando exatamente de experiências negativas. Mas Jesus não passou. Quem falou para você que Jesus não passou? Talvez eu acredito que dentro do ministério de Jesus, a pior experiência que ele passou foi o sentimento de solidão. Sabia disso, pastora Miriam? Sabia que Jesus teve um sentimento de solidão? No momento que ele mais precisava de alguém, ele viveu a solidão. Aí você, muitas vezes a gente fala assim, amados, experiências. Pastor, onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala que Jesus, após terem ceado, eles sobem para o Getsemane. Quando eles chegam no Getsemane, Jesus chama os seus 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Chama eles para subir um pouquinho mais, e rasga o coração dele. E o que ele fala? Orem comigo, porque minha alma está angustiada até a morte. A Bíblia fala que Jesus sobe um pouquinho, orou. A hora que ele volta, o que seus amigos estavam fazendo? O que estava fazendo? A hora que ele mais precisava dos amigos, nenhuma oração os amigos fizeram com ele. Quem está me entendendo, querido? São esses tipos de experiências que nós vamos passar. Não bastasse isso, aquele que era o tesoureiro do seu ministério, em quem Jesus confiou todo o dinheiro que era ofertado no seu ministério, é o mesmo que trai ele por 30 moedas de prata. Então, amados, entenda, o chamado de Deus para a tua vida vai fazer você viver algumas experiências. Só que muitas vezes, amados, ao invés de nós fazermos isso aqui, que é o terceiro ponto, as experiências produzirão cicatrizes. Sabe o que acontece? Nós permitimos a ferida ficar sangrando por anos. Anos, muitas vezes, uma ferida que foi aberta fica sangrando, fica sangrando, fica sangrando, fica sangrando, fica sangrando, nunca vira uma cicatriz. Porque, amados, diferente de uma ferida, é a cicatriz. Porque a ferida, ela pode, quem aqui já se machucou, cria aquela casca, não é? Se você cutucar a casca, o que vai acontecer? Vai sangrar de novo. Qual que é a diferença? Precisa virar cicatriz, porque a cicatriz você cutuca e não sangra nunca mais, nem dói. O problema é que nós pegamos as experiências, e não estou falando só com a igreja, você que teve experiências dentro da família, por exemplo, foi criado sem pai, mãe abandonou, pai abandonou, foi criado por avós. Outro dia eu fui visitar o Mateus, estava na casa dele, eu não sabia parte da história dele, eu fiquei assombrado. Cada um aqui tem a sua experiência, mas eu quero que você entenda que essa experiência pode se tornar o seu maior propósito. Eu já disse aqui e vou repetir, a sua maior dor pode se tornar o seu maior propósito.
Mas qual é o problema? Que a gente fica cultivando a ferida e não deixa a ferida cicatrizar. Como que eu cultivo, pastor, a ferida? A ferida, ela começa a cicatrizar, você vai lá, cutuca de novo e deixa sangrar, daqui a pouco ela vai ser cutuca, e qualquer coisinha que cutuca, você vai permitindo sangrar, você não deixa cicatrizar. O correto é as experiências produzirem cicatrizes, marcas. Entenda algo, querido, o que faz você, o que conduz você ao avanço, não são os seus estudos, são as suas marcas. Posso repetir para você nunca mais esquecer? O que vai te conduzir ao avanço não é o seu conhecimento. Não basta você ter conhecimento se você não ter marcas. Por isso que Deus nos conduz a experiências, porque as experiências vão produzir marcas. E são com essas marcas que você vai avançar. Quando eu falo marcas, eu estou falando exatamente de cicatriz. Eu tenho uma aqui no braço. Deixa eu ver qual braço que é. Eu nem lembro mais. Aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui hoje é uma marca. Paulo, quando ele vai escrever a igreja de Corinto, ele não vai falar de conhecimento. Ele não vai chegar ele fala assim, olha, porque eu sou teólogo, eu sou bacharel em teologia, eu sou PhD em doutor em divindade, porque eu sou letrado, eu sou isso. Amado, você pode ter o título que você quiser. Paulo não apresenta nada disso. Paulo vai chegar diante da igreja e vai falar assim, eu carrego no meu corpo as marcas do meu apostolado. Marcas te levam a avançar, feridas não. Feridas te param, marcas te conduzem. Eu vou repetir, feridas te param, marcas te conduzem. Só que nós não deixamos essas experiências virar marcas. Passa anos da nossa vida ferida, ferido. Não é o normal. Vamos lá. Cicatrizes, consequentemente curadas, né? As cicatrizes curadas, não ferida. Elas produzem o quê? Maturidade. Pastor, por que eu já passei por tanta coisa? Para você se tornar maduro. Sabe por quê, querido? Você pode ser um homem e uma mulher de grande fé, mas só a fé não é suficiente para lhe conduzir ao seu destino profético, ao propósito. A fé, ela é o elemento fundamental do cristianismo, da salvação. A fé, ela é de extrema importância, mas se você não for maduro, você não vai alcançar, você não vai avançar. Por quê? A maturidade é que nos dará acesso ao propósito. Amados, deixa eu falar para você, deixa eu ensinar algo para você. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? 30 anos. Amém? Mas com quantos anos, o Evangelho de Lucas relata isso. Com quantos anos, a Bíblia vai dizer que, quando Maria e José subiram a Jerusalém, por causa de uma festa bíblica, muito provavelmente a festa de Pessa, a Bíblia fala que eles não encontram Jesus, tipo, Jesus estava perdido. E onde eles vão encontrar Jesus? Ensinando no templo. Com 12 anos Jesus tinha conhecimento, sim ou não? Mas Jesus estava pronto para o ministério? Com 12 anos, ele dava aula. Com 12 anos, ele era avançado no saber. Tanto que a Bíblia fala que ele continuava crescendo em sabedoria e em graça.
Com 12 anos, ele já sabia, Gabriel, quem ele era. E o que ele havia nascido para fazer. Porque quando José chega e vai dar uma repreensão, vai falar para ele, o que você fez? Ele falou, você não sabia que eu ia estar na casa do meu pai? Jesus estava com o caráter, com 12 anos, olhando de uma forma humana, ele estava pronto. Só que não. Era necessário um processo. A Bíblia relata que com 12 anos ele ensina, mas o seu ministério só começa com 30. 16 anos depois. Nesses 16 anos, Jesus, ele passou por muitas experiências que infelizmente a Bíblia não vai nos relatar. Mas quando Jesus começa o seu ministério, por exemplo, o seu pai já era morto. Muito provavelmente Jesus, como primogênito de José, ele se tornou arrimo de família. Ele se tornou a paternidade dos seus irmãos. Teve que aprender uma profissão. Então Jesus, eu gosto, gente, daquela série The Chosen. Se você pegar a primeira temporada do The Chosen, ele vai mostrar exatamente Jesus dormindo numa cabana, né? Jesus conversando com as criancinhas. Jesus passou por um processo, querido. E ele continuou passando esse processo durante o ministério. Porque escute, entre a glorificação de Jesus e o seu ministério, olha quanta coisa ele passou. Não foi só milagre. Jesus teve que aguentar gente chata. Hã? Você acha que era gostoso para Jesus? Você acha que era bom quando os fariseus olhavam para ele e diziam assim, esse expulsa demônio pelo espírito de Belzebu? Você acha que era gostoso? Eu fico imaginando se falar para algum de nós hoje, ai, você já pensou? Eu só faço o bem, olha só o que está para mim. Nossa, eu vou desviar. Sabe por que aquilo não feria Jesus? Não é porque ele era homem. Ele estava como homem. Aprenda com o seu mestre. É porque durante o processo, ele não deixou as coisas que ele passou se tornar uma ferida. Foi apenas cicatrizes que conduziu ele à maturidade. E quando ele se tornou maduro, e quando que ele se tornou plenamente maduro? Quando ele morreu. Porque ele obedeceu até a morte. Deixa eu falar para você, a sua maturidade, ela é medida pelo teu nível de obediência. O quanto você está disposto a obedecer a Deus. Isso é maturidade. O quanto você está disposto a avançar em Deus. Jesus, ele avançou tanto que ele chegou à morte. E aí quando ele chega à morte, aí ele chega à plenitude da maturidade. Porque aí ele ressuscita, ele é glorificado, está sentado à destra de Deus Pai, tem um nome que é sobre todo nome, ao nome dele todo joelho que há no céu, na terra, embaixo da terra se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E detalhe, ele governará este mundo junto com a sua igreja, junto com os seus santos, porque ele alcançou uma maturidade de excelência. E a vontade de Deus para nós é isso, por isso que Ele estabelece os 5 ministérios. Qual é o propósito dos 5 ministérios? Até que alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e crescer a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, amados, você precisa amadurecer. Somente quem tem essa convicção, levante a sua mãozinha e diga, eu preciso amadurecer. Só que maturidade não vem com conhecimento, maturidade vem com experiências. Alô?
Vem com experiências. Agora vamos lá, queridos. O que é o medo? De acordo com a psicologia, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Vamos voltar nas experiências. Quando você passa pelas experiências e elas se tornam uma ferida, o que acontece? Você vive com medo. Você vive com medo. Você precisa tomar uma decisão, mas você tem medo. Você quer permanecer no lugar, mas você tem medo. Você quer casar, mas tem medo. Você quer ter filho, mas tem medo. Você quer fazer tal coisa, mas você tem medo. Gente, tem umas coisas que a gente fala que não tem nexo. Eu não sei se é assim com vocês. Mas desde a adolescência eu sempre falei que era meu sonho conhecer Jerusalém. Mas porque eu também tenho um determinado medo de altura, e vou explicar para você o porquê que eu tenho medo de altura. Com 8 anos, amados, como todo garoto, eu vivia pendurado em árvore. Vivia pendurado em árvore. E uma vez na escola, pendurado numa árvore, o galho quebrou e eu caí com as costas. Eu achei que eu fosse morrer, porque eu perdi o ar. Desde aquele dia eu peguei pavor de altura. Só que hoje eu tenho vencido os meus medos. E o primeiro medo que eu venci de altura foi montando dentro do avião, porque depois disso eu sempre falei, eu quero conhecer Jerusalém, mas nunca vou entrar dentro do avião. Hoje eu não quero sair de dentro de um. Já estou até sonhando com as asas do bicho lá. E olha que eu já andei de teco-teco, hein? Hein, João, quando você foi me buscar em Bauru, quase que eu não estou aqui para contar. A hora que o avião decolou em Bauru, o João falou assim, apóstolo, eu fiz assim, falei, pronto. Pensa numa manobra arriscada que o piloto fez. Eu não sei, acho que deve ser piloto novo, mas até de teco-teco nós já andamos. Experiências. Agora perdi o medo, subo na escada, tal. É assim que funciona. Porque medo é um sentimento. E é exatamente isso. Por que causa o sentimento chamado medo? Traumas emocionais. Por que você vive com esse sentimento de medo? Por causa de traumas. Coisas que você viveu. Isso pode começar desde a concepção, quando a mãe está gerando a criança, principalmente até a fase da adolescência, que é um período que não é nem criança nem adulto. Então, os traumas construídos da concepção até a adolescência, eles podem se tornar nocivos para a nossa existência. São esses traumas emocionais que fazem a gente ter medo. Por exemplo, vou falar no âmbito eclesiástico. Às vezes você já sofreu tanto em igreja, às vezes você já passou algumas situações dentro de igreja, que aí você entra no lugar, e você se sente bem, você sente que aquele lugar, mas o que acontece? Eu quero ser o último a chegar e o primeiro a ir embora. Quem aqui já falou isso na vida? Eu quero ser o último a chegar, o primeiro a ir embora. Não quero ser notado. Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero abraçar ninguém, eu não quero ter relacionamento com ninguém, eu quero... Sabe o que é isso? Os traumas do passado. Porque você sofreu, você criou uma resistência, isso é medo. É medo. E você bloqueia qualquer tipo de avanço em relacionamento. No âmbito ministerial, às vezes você pertenceu a alguma comunidade
E você era um obreiro daquela obra, né? Você era um ministro daquela obra. E em algum determinado momento alguém te feriu. E essa ferida, ela foi uma ferida às vezes profunda. E aí você, como naturalmente acontece, você procura uma outra casa ministerial, só que aí você cria uma resistência. Quando vai falar de ministério para você, você fala, está amarrado, em nome de Jesus. Esse negócio não é para mim. O quê? Eu? Está amarrado. Aqui dentro tem muitas histórias assim. Muitas histórias assim. Não poucas. Mas por que você vive com esse medo? Exatamente por causa disso, ó. Traumas emocionais, experiências que ao invés de terem se tornado marcas, cicatrizes, continua te ferindo, continua te machucando. E como você sabe que está machucado, não é assim, Anderson? Como você sabe que está machucado, você, não toca. Não é assim que funciona? Não mexe. É isso que te impede de avançar. O medo é resultado de traumas emocionais. O que são traumas? Olha só, pessoal, não sei se você vai conseguir enxergar, eu deveria ter clareado essa imagem. Mas se você não está enxergando, só para você ver, é um elefante amarrado em uma cadeira. E lá em cima, deixa eu ver se eu consigo ler, porque ficou escuro. Tudo aquilo que não encaramos, nos aprisiona. Tudo aquilo que não encaramos, nos aprisiona. Aqui nessa imagem mostra um elefante triste, chorando, porque ele está amarrado em uma cadeira. Olha o tamanho de um elefante e o tamanho de uma cadeira. Amados, eu vim aqui nesta noite dizer para você que você é maior do que a sua dor. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que você pode superar a sua dor. Que você tem que superar o medo. Posso contar para você um testemunho que eu vivi há 2 meses atrás? Posso ou não? Amados, eu sempre tive medo de fio, cabo elétrico. Então tudo que tinha que fazer em casa eu tinha que chamar alguém, ou era o Gustavo ou era o João. Aí tinha umas luzes lá em casa que estava aparecendo, acho que era época de Natal, acho que as luzes pegou o clima de Natal, ficou tudo piscando lá em casa. E piscando e tal, e a pastora Juliana, graças a Deus as mulheres, nenhuma das mulheres é assim, só a pastora Juliana. Ela ficou, quando que você vai trocar essa luz? Quando você vai trocar essa luz? Hã? Aí um dia fiquei enfesado, fui lá na Construmark, comprei as luzes. O que eu fiz? Liguei para o João. Ô João, o que você está fazendo? Estou cheio de serviço. Preciso trocar umas luzes aqui em casa. Quando der tempo, foi providencial essa resposta dele. Porque eu falei, peraí que eu vou acabar com esse negócio. Catei a escada, subi em cima, bichei os parafusos, terei, hora que acendeu, quase que eu saí falando língua estranha. Porque eu superei o meu medo. Superar medos é necessário para avançar. Levante a sua mão e diga assim: superar os meus medos é necessário para eu avançar. Amém, queridos? Isso é um pequeno testemunho, porque você vê uma lampadinha. Pastor, você não tomou um choque? Pergunta para o Miguel se eu não tomei um choquinho. Claro que eu tomei um choque, mas se eu não tomasse um choque eu não ia aprender. Você pensa que eu troquei uma só? Troquei 5 luminárias em casa. João, pode dar o prêmio para mim. Eletricista do ano. Hein, Gu? Eletricista do ano, Gu. Nem sabe, quando que você ia ver eu trocando uma lâmpada, Gu? Fala aí. Nunca viu? Agora você pode ir lá em casa que você vai ver. Eu sou o cara, velho. Estou brincando. Amém, queridos? Se você não superar os seus medos, os medos vão te superar. E aí você vai viver a vida sempre parado no mesmo lugar. Por quê? Já sofri tanto.
Eu tenho medo de sofrer de novo. E se sofrer de novo, glória a Deus, querido. É isso que você precisa entender. São experiências que precisam virar apenas marcas, não feridas. Agora, sabe o que acontece? Por causa de uma ferida, a gente vai se ferindo. Às vezes não é nem as pessoas que nos ferem, nós nos ferimos sozinhos. Como a pastora Miriam pregou no último domingo, no domingo que eles falaram sobre família, na formatura do Por Toda a Vida. Autossabotagem. Você se auto-machuca, você se auto-flagela. Autoflagelamento, você mesmo vai abrindo feridas. Por quê? Por causa do medo, você vai bloqueando a sua mente. Preste bem atenção que os traumas, o que são traumas? O trauma emocional é um tipo de dano psíquico que ocorre como resultado de algum acontecimento. Pressupõe uma experiência de dor e sofrimento emocional ou físico. Como experiência dolorosa que é, o trauma acarreta uma exacerbação de medo, o que pode conduzir ao estresse, envolvendo mudanças físicas no cérebro. Muda também aqui, tá, gente? Eu estou falando de mudança, alteração até mesmo na massa cefálica, ok? Físicas no cérebro e afetando o comportamento e o pensamento da pessoa, que fará de tudo para evitar reviver o evento que lhe traumatizou. Agora, o que os traumas emocionais podem causar? Vamos ver aqui? Tira a tua capacidade de escolha. Você passa a viver da opinião dos outros. Por isso que pessoas traumatizadas estão sempre preocupadas com o que os outros pensam dela. Tira de você a tua, amados, talvez seja o maior presente que Deus nos deu, que é a liberdade. Mas o medo, por causa dos traumas, tira de você o poder da decisão, a capacidade de escolher. O medo faz com que acreditemos em mentiras ao nosso respeito. É por isso que eu falei de autoflagelação, autoflagelamento. Porque, amados, você vai construindo pensamentos que não são verdades. Quando a Bíblia fala de sofismas, o que é sofisma? É um pensamento mentiroso com cunho de verdade. Isso é um sofisma. Então você vai alimentando pensamentos ao seu respeito, e não somente ao teu respeito, vai também construindo a respeito de outras pessoas. É aquilo que nós chamamos de preconceito. Porque você tem medo, você de repente vai olhar para a Tati, estou falando dela porque ela está aqui na frente, ela vai falar assim: ai, eu não vou muito com a cara daquela, mas você nunca conversou com ela. Você nunca conversou com ela. Você nunca se relacionou com ela. Mas o que acontece? Porque você é ferido, porque a sua mente, ela se tornou uma construtora de pensamentos mentirosos. Então você vai construindo pensamentos ao teu respeito e a respeito dos outros. Quantas pessoas, amados, que você nunca teve a alegria de se relacionar, mas construiu uma resistência. Eu não converso com a Stephanie. A Stephanie, eu nunca conversei com ela. A Stephanie é uma metida. A Stephanie é uma metida. Mas como que eu sei que ela é metida se eu nunca conversei com ela? Estou brincando, viu, gente? A Stephanie é um poço de humildade. Depois, você sabe, né? Não é ajeita aquele caixinho. Estou brincando. Amém, queridos? Quantas pessoas que você não cria resistências por causa disso? Porque como você é ferido por causa dos traumas que você viveu e isso te gerou medo, então automaticamente o teu cérebro, o teu entendimento, ele já constrói: eu não vou me relacionar com o João Pedro porque olha, eu já me feri tanto, sabe? Nossa, ele tem, e olha como é estranho o nosso cérebro, ele fala assim: nossa, ele tem o mesmo jeito que aquele outro que me feriu. É assim ou não é?
Nossa, mas olha, ele fala até igual. Nossa, a voz dele é igual. Nossa, dá até arrepio de raiva quando escuta a voz. Vai percebendo como é danoso. Terceiro, traz pensamentos obsessivos e intrusivos. A pessoa, por causa dos traumas, elas se tornam obcecadas, pensamentos obsessivos. Por alguma coisa, se apega a alguma coisa e ali, posse, aquilo é meu. Aquilo se torna uma obsessão. E intrusivo, intruso, pensamentos que não deveriam existir, como por exemplo, pensamento suicida. O pensamento suicida é um pensamento intruso, que não deveria existir em nós, mas existe por causa dos traumas emocionais. Quarto, promove a conduta da evitação. Tudo eu quero evitar. Tudo eu quero evitar. Ai, porque, olha, eu não me envolvo no ministério porque, olha, eu quero evitar problema. Olha, eu não faço isso porque eu quero evitar problema. Olha, eu não faço isso porque eu quero evitar problema. É a cultura da evitação. Tudo você quer evitar. Você quer que eu fale para você? Na verdade não é evitar. Na verdade você quer fugir. Porque infelizmente pessoas traumatizadas, pessoas que têm traumas emocionais, e pessoas que acabam gerando medo por causa desses traumas emocionais, ele se torna um fugitivo de tudo, tudo ele foge. Fuga, tudo, não, sabe, tudo, medo, não, só olha, nossa, rapaz, isso vai dar conversa, não, porque, amados, é a cultura da fuga. Nós chamamos aqui de conduta de evitação. Tudo você quer evitar, mas na verdade não é. Você pode até pensar que isso é bom, mas não é. Isso é péssimo, isso é ruim. E por último, ele bloqueia ou afeta a nossa capacidade de aprendizagem. É aqui que eu queria chegar. Sabe por que todas as experiências, na maioria das vezes, elas vão se tornando feridas? Porque os traumas vividos, as experiências vividas, ao invés de nós aprendermos com elas, nós nos ferimos com elas. Deixa eu falar para você, as circunstâncias que Deus te conduz a viver, que Deus permite você viver, não é para te ferir, é para te amadurecer. Eu vou repetir, todas as experiências, tudo que você passou, seja a pior, pega agora a pior experiência da sua vida, a pior experiência da sua história, a pior, essa pior experiência que você viveu, querido, não pode te ferir, ela tem que te ensinar, ela tem que ter um caráter pedagógico, e não destrutivo. Agora o que acontece? Nós pegamos todas as experiências negativas, nós pegamos todas as coisas ruins que nós passamos, todas as experiências, e aí nós vamos nos ferindo, e vamos nos ferindo, está vendo? Está vendo? Ah lá, de novo, está vendo? Ah lá, está vendo de novo, está vendo? Tá. Até o ponto que muitas pessoas chegam e falam assim, eu não tenho motivo para existir, eu não quero mais viver. Quem está me entendendo? Entende que porque muitas pessoas chegam em pensamentos suicidas? Porque a pessoa, ela vai, ao invés de ela construir experiência, ao invés de ela aprender com as coisas que passa, ela se fere. Ela pega aquilo como se aquilo fosse a pior, como aquilo se fosse um tiro de, sei lá eu, a pior arma que pode existir aí, e ela se machuca todinha, e aí vai virando ferida atrás de ferida, ferida atrás de ferida, ferida atrás de ferida. E isso faz com que? Isso bloqueia ou afeta a nossa capacidade de aprendizagem. E você sabe que, eu não sei se acho que os pastores vão concordar comigo, que pessoas assim, elas têm dificuldade até de ouvir conselhos. Ela até busca o conselho, pastora Miriam, pastor Fernando. A pessoa vai até buscar, olha, eu preciso de um conselho. Você vai dar instrução, mas ela vai falar, eu acho que não é bem assim. Porque ela tem dificuldade. Porque está bloqueado por causa dos traumas que geraram medo. Quem está me entendendo?
Agora, queridos, jamais podemos permitir que qualquer sentimento nos domine. Deixa eu falar para você, querido, até quando nós seremos tomados por sentimentos? Porque medo é um sentimento. Medo é um sentimento. E você precisa aprender a dominar este sentimento. Como eu acabei de contar para você, eu tive que aprender a dominar o medo de avião. Como que eu tive que fazer? Entrando dentro do avião. Eu tive que perder o medo de mexer com eletricidade. Como? Mexendo com eletricidade. Eu preciso dominar os meus sentimentos. Sabe por que você precisa? Deus na criação te outorgou o domínio. Ele disse, você dominará. Obrigado pelo teu amém. Ele disse, você dominará. Levante a sua mão e diga, Deus disse ao meu respeito, eu tenho domínio, eu vou dominar. Só que você precisa começar dominando os seus sentimentos. Seja qualquer um que for, você precisa começar a aprender a dominar os teus sentimentos. Porque quando você aprender a dominar os seus sentimentos, você domina qualquer coisa. Quando você aprende a dominar a si mesmo, você domina qualquer coisa. Agora, queridos, podemos romper os limites do medo com conselhos da palavra de Deus. Vamos agora, depois de todo esse entendimento trazido, o que a palavra de Deus nos mostra a respeito do medo? Nós podemos romper. A palavra de Deus, que ela é cura para nós. Para muitos ela pode ferir, mas para nós ela é cura. Amém, queridos? A palavra de Deus é cura, e eu quero, através desses textos bíblicos que nós vamos ler, eu quero que seja cura para o teu coração hoje, para a tua alma. Para você literalmente sair daqui hoje preparado, querido, você vai passar por cima do medo e vai avançar. Eu vou profetizar em nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. Amados, a partir de hoje, você vai passar por cima dos teus medos e você vai avançar para lugares extraordinários que Deus já preparou para você antes da fundação do mundo. Você vai atravessar o medo e vai vencer em nome de Jesus. A palavra de Deus diz isso. O que a palavra de Deus fala? Vamos lá, queridos. Deus disse para Josué ter o quê? Primeiro, ousadia. O que é ousadia? Coragem. Dá um chacoalhão nessa pessoa que está perto de você para ela acordar e fala para ela, coragem. Fala, você pode. Você é capaz, filho. Eu preparando essa mensagem, queridos, eu fiquei muito impressionado com aquela figura do elefante amarrado numa cadeira. Amados, você é maior do que qualquer dificuldade. Você não está entendendo, querido. Eu não estou falando Deus, eu estou falando que você é maior. Agora, se você é maior, imagine o Deus que você serve. Então tenha coragem. Eu vim aqui nesta noite dizer para você, tenha coragem. Ousadia, foi o que Deus falou para Josué. Você precisa ter ousadia. Abandona o medo. Eu lembro de uma musiquinha que o Miguel escutava de criança, do Cocoricó. A música do Seu Antônimo. Quem já escutou muito aqui essa? Hã? Coragem, coragem, o contrário do medo. Não dá para esquecer, porque eu tinha que chegar do serviço, pegar o violão, botar ele no colo e tocar todas as músicas do Cocoricó para ele. Coragem. Eu vou repetir para você, coragem. Quais são os seus medos? Coragem. O que está à sua frente? Coragem. Abandone o medo. Coragem. Abandone o medo. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, abandone o medo, tenha coragem. Abandone o medo, tenha coragem. Abandone o medo, tenha coragem. Segundo, força. Amados, você carrega uma força dentro de você que nem você imagina que você tem. E sabe por que isso está bloqueado em você? Por causa dos medos que você construiu.
Quando Deus chamou Gideão, Deus não falou para Gideão: Gideão, eu vou te dar força, viu? Eu vou dar uma força para você, Gideão. Ele não falou isso para Gideão, ele falou assim: vai com a força que você tem. Na versão mais clássica diz: vai nessa tua força. Por gentileza, bate no ombro de 2 ou 3 pessoas perto de você aí e fala para ela: vai nessa tua força, irmão. Fala: vai nessa tua força e avance. Fala: porque você já é um vencedor. Amém, queridos? Vai nessa tua força, use essa força, não deixe o medo bloquear a força que há dentro de você. Você é mais forte do que você imagina. Você é capaz de superar muito mais do que você já superou. Você é capaz, querido, de atravessar até muito mais coisas do que você superou. Força, foi isso que Deus disse para Josué. Ele não falou: olha, eu vou te dar força. Ele disse: tenha força, tenha ousadia e seja forte. Seja forte. Amados, entenda algo, querido, na vida, não estou falando só no propósito de Deus, estou falando na vida, nós não temos outra escolha a não ser forte. Seja forte e tenha esperança. Qual foi a esperança que Deus deu para Josué? O seu Deus está com você. Obrigado pelo teu amém. Eu vou te dar uma esperança para você avançar, para você ter coragem e para você ter força. O teu Deus está com você. Muito obrigado pelo teu amém tão empolgante. Eu vou falar de novo, querido. Avance. Sabe qual é a esperança? O teu Deus está com você. Obrigado. Eu vou falar de novo. O teu Deus está com você. 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 Ele disse para Josué, fala assim: nunca se esqueça que o teu Deus está contigo onde quer que você vá. Levante a sua mãozinha e diga assim: onde quer que eu vá, o meu Deus está presente. Onde quer que eu vá, o meu Deus está comigo. Onde quer que eu vá, o meu Deus está em mim. Amém, queridos? Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa os traumas, onde você estiver, o teu Deus está contigo. Onde você passar, o teu Deus passa contigo. Não importa a circunstância, Ele sempre vai estar com você. Amém ou não amém? Agora, além disso, o que a palavra de Deus nos ensina? Salmo 34:4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amados, pastor, como que eu vou fazer? Quer vencer o medo? Busque ao Senhor continuamente. Porque quando você busca, olha só, quando o salmista, e esse salmo, querido, não é um salmo de Davi, esse salmo é um salmo dos coraitas, dos filhos de Coré. Os coraitas, eles têm uma história muito, muito particular, que eu não tenho tempo hábil para explicar. Mas, nesse salmo ele diz o quê? Quando eu busco ao Senhor, a sua resposta é: Ele me livra dos meus medos. Amados, Ele não te livra do problema, Ele te livra do medo. Ele te livra do medo. Agora, se Ele te livra do medo, querido, você vai ter coragem para avançar e você vai onde você nem imagina que você é capaz de ir. Amém ou não amém? Segundo conselho, terceiro aliás, tirando de Josué, Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Olha que simples. Amados, é mais simples do que 2 mais 2 é 4. Quando você estiver com medo, porque o medo é natural. Eu não falei anteriormente que é natural o sentimento de medo? É natural. Você ficar receoso com alguma situação, diante de alguma circunstância, é natural, é um dispositivo que liga no automático. Mas o que você vai fazer? Você vai ter coragem. Pastor, mas e mesmo assim, se a circunstância foi faltar coragem? Confie em Deus, querido. Deus não erra. Deus não erra. Nós cantamos aqui: a tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. O que nós cantamos?
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Nunca. Ele nunca falhou. Amém? Levante as suas mãos e cante essa parte, a tua promessa, vai. A tua promessa. Declare isso agora, ó. Jamais falhou. Essa é a tua confiança. Confia no... Quando você oh, aleluia. Quando você estiver com medo, confia no Senhor, querido. Sabe por quê? Se você confia, não há o que temer. Amém? Então, a fé não pode ser o seu último recurso, tem que ser o seu primeiro. Aconteça o que acontecer, saiba que Deus está conduzindo a tua vida. Tudo está dentro da condução de Deus. Amém, queridos? Então, confie no Senhor sempre. Quando você estiver com medo, confie. Pastor, eu estou com medo. Confie. Confie. Faça como Pedro. Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E Pedro aprendeu o negócio, porque na tempestade que eles atravessaram numa segunda vez, Jesus veio caminhando por sobre as águas, e o que ele pediu para o Senhor? Ele pediu uma palavra. Senhor, ordene com que eu vá contigo andando por sobre as águas. E Jesus declarou a palavra, vem. Jesus está falando para você, vem. Pelo amor de Deus, rapaz, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Deus está chamando você para sair de dentro desse barquinho, onde você está morrendo de medo, por causa de tudo que você já viveu na vida, e Ele está falando, vem andar por sobre as águas, vem andar por sobre os seus limites, vem andar sobre a minha palavra. Confie no Senhor. Não vai? Vai. Oxe, travou. Travou não, acabou a pilha. Vai mudando aí, Ju, por gentileza, acabou a pilha. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Uau! Olha quanta chave que Deus está liberando aqui hoje. Amados, entregue, pode passar, dá mais um enter. Está aqui, entregue os seus medos. Eu quero chamar você hoje aqui para entregar os seus medos. Hoje você vai ter que entregar os seus medos aqui, vai ter que ficar aqui hoje. Os medos vai ter que ficar aqui. Porque hoje você vai sair daqui preparado para um tempo de avanço. Você vai avançar na sua área profissional, você vai avançar nos seus estudos, você vai avançar na sua vida financeira, você vai avançar na sua vida espiritual, você vai avançar no seu ministério, você vai avançar, porque Deus tem um tempo de avanços para você. Então o que você vai fazer? Entregue os seus medos. Sabe por quê? Quando você entrega os seus medos, Ele te sustenta. Sabe o que acontece? Deixa eu pegar o gancho desse texto. Muitas vezes o medo se torna a nossa muleta para o fracasso. Eu não faço isso porque eu tenho medo. Eu faço porque eu tenho medo. E aí o medo vira uma muleta que te segura no fracasso. Agora o que acontece? Quando você entrega os seus medos, tipo, eu solto as minhas muletas, quem que vai me sustentar? Quem que vai me sustentar? Eu não estou ouvindo. Quem que vai me sustentar? Então entregue os seus medos, que Ele vai te sustentar. Entregue os teus medos, que Ele vai te sustentar. Sabe por que Ele vai te sustentar? Porque Ele não vai permitir o justo cair.
Ele vai guardar você, querido. Aliás, Ele não vai guardar, Ele já te guarda. Obrigado pelo teu amém. Próximo, Ju, por gentileza. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vou repetir: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então o que você precisa fazer? Viver e se aperfeiçoar no verdadeiro amor. Amado, se você vive com medo de tudo, significa que você ainda não entendeu o amor de Deus. Porque o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Ele expulsa o medo. Então você precisa aperfeiçoar-se em amor. Você precisa entender que Deus te ama. Abrace alguém que está perto de você e fala para ela assim: entenda a partir de hoje definitivamente que Ele te ama. Amém, queridos? Se Ele te ama, Ele vai te sustentar, Ele não vai colocar você em perigo, Ele não vai deixar você naufragar, Ele não vai. Então aquele que se aperfeiçoa no amor, ele vence o medo, porque o verdadeiro amor expulsa, lança fora todo o medo. Amém? Eu gosto da música da saudosa Ludmilla Feber, né? Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de... nem sei a letra. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Amém, queridos? Para você se lembrar, canta essa musiquinha em casa. Amém? Para concluir, Ju? Ou já acabou? Acabou. Hoje você precisa deixar o seu medo aqui. Feche os olhos, igreja.